Nas terras altas de Canaã, o patriarca Jacó, agora Israel, encontrava consolo em José, o filho da sua velhice. Fruto de seu amor profundo por Raquel, sobre ele pairava um favor, que logo despertaria uma tempestade de ódio entre os irmãos. Para demonstrar essa preferência, Jacó deu a José uma túnica especial, longa e ricamente adornada com diversas cores. Naquela época, esta veste era um símbolo de status e autoridade, um indicativo de que José seria o herdeiro, apesar de não ser o primogênito. O presente do pai foi o combustível para o veneno da inveja. Seus irmãos, homens rudes, forjados no trabalho pesado do campo, não conseguiam mais falar pacificamente com José. A cada visão da túnica colorida, o ressentimento crescia como uma sombra sobre suas almas. Mas o que realmente selou o destino de José não foi a túnica, foram os seus sonhos. Ele teve uma visão noturna. Ele e seus irmãos atavam feixes no campo, e subitamente o seu feixe se levantava, enquanto os feixes dos seus irmãos se inclinavam perante o dele. Ele não guardou o sonho para si. Com a inocência de um jovem, José contou a visão aos irmãos. A resposta foi um eco de fúria. Reinarás porventura sobre nós? O ódio, que já era grande, tornou-se assassino. Um segundo sonho veio, ainda mais grandioso. O sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. Desta vez, até Jacó o repreendeu. Mas o pai guardou essas palavras no coração, percebendo que algo sobrenatural estava em curso. Oportunidade e maldade se encontraram quando Jacó enviou José para ver como estavam seus irmãos que pastoreavam em Siquém. José partiu sozinho, vestindo a túnica que era o seu orgulho, sem saber que estava caminhando para a sua própria execução. Ao longe, os irmãos o avistaram. Lá vem o sonhador, disseram com escárnio. O plano foi traçado rapidamente. Matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas, e veremos o que será dos seus sonhos. O plano era apagar a visão, matando o vidente. Rúben, o mais velho, tentou salvar o rapaz, sugerindo que apenas o jogassem em um poço seco no deserto. Ele pretendia voltar mais tarde e resgatá-lo. Mas o destino de José já estava nas mãos de uma providência muito maior. Quando José se aproximou, não houve abraço, houve violência. Eles o agarraram com fúria, e o primeiro ato foi arrancar a túnica de muitas cores. Eles queriam remover o símbolo do favor, antes de destruir o homem. José foi lançado em um poço profundo, escuro e sem água. No fundo daquela cova, o silêncio do deserto era quebrado apenas pelo choro de um filho que não entendia por que o amor do pai o havia levado àquele abismo. Enquanto o irmão sofria no poço, os outros sentaram-se para comer. A frieza daquele banquete mostrava que o pecado já havia cauterizado seus corações. Eles celebravam a morte do sonhador, com pão e indiferença. No horizonte, surgiu uma caravana de ismaelitas vinda de Gileade, com seus camelos carregados de especiarias, bálsamo e mirra. Eles estavam a caminho do Egito. Judá teve então uma ideia. Que nos aproveita matar nosso irmão? Vendamo-lo. José foi içado para fora do poço, mas não para a liberdade. Ele foi vendido por 20 moedas de prata, o preço de um escravo, o preço de uma vida que seus próprios irmãos consideravam descartável. Amarrado a outros escravos, José começou a sua jornada para o Egito. A cada passo, ele via a sua terra natal sumir. O segredo desse episódio é que Deus permite o poço para que o sonhador saia dele transformado em um servo. Para encobrir o crime,
os irmãos mataram um cabrito e mergulharam a túnica de José no sangue. Eles criaram uma mentira para matar o coração do próprio pai, provando que a inveja nunca fere apenas uma pessoa. Eles levaram a túnica a Jacó e disseram: achamos isto. Reconhece se é ou não a túnica de teu filho? A crueldade da pergunta era o golpe final na esperança do velho patriarca. Jacó a reconheceu e clamou em agonia: é a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. O luto tomou conta da casa de Israel, e ele recusou ser consolado. Enquanto Jacó chorava em Canaã, José entrava nas terras do Egito. Ele viu as pirâmides surgindo no horizonte e a grandiosidade de uma civilização que adorava deuses que ele não conhecia. O choque cultural era imenso. José foi levado ao mercado de escravos. Ali, entre homens de todas as nações, ele foi colocado à venda. Ele não era mais o filho amado. Ele era agora uma propriedade, um número, uma mercadoria. Foi então que apareceu um homem chamado Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. Ele viu algo diferente naquele jovem hebreu. Potifar comprou José, levando-o para sua casa. Na casa de Potifar, José começou do zero. Ele limpava chãos e carregava fardos. Mas a Bíblia revela o segredo que sustentaria José. O Senhor estava com José, e ele foi homem próspero. Potifar percebeu que tudo que José tocava florescia. A bênção de Deus era tão visível que o mestre egípcio confiou a José tudo o que tinha. O escravo tornou-se o administrador de toda a casa. José venceu o poço, venceu a escravidão e venceu o mercado. Mas o caminho para o trono não seria uma linha reta. Uma nova tempestade estava se formando nos corredores escuros daquela casa. A integridade de José seria testada de uma forma que a força física jamais poderia. O que acontece quando seu maior sucesso se torna a base da sua maior acusação? No próximo episódio, a armadilha da sedução.